que negócio é esse de você com pêndulo, uns gráficos, entender como que tá a energia do lugar, ver se tá ruim, se tá bom, melhorar, transmutar, como assim? Conta isso para nós. Então, gente, bom dia. Eu sou Luciana Soares, esteticista e terapeuta holística. A radiestesia entrou na minha vida há mais ou menos uns 9 anos atrás, quando eu concluí o curso de terapia holística, e foi para onde eu tive mais afinidade. Por quê? Por que essa afinidade? Vamos ver se vai fazer sentido aí para a maioria das pessoas. Porque normalmente a maioria das terapias holísticas passa para a gente aí um momento de paz, um momento de equilíbrio, um momento onde a gente entra, por exemplo, para receber um reiki, para receber até barras de axis mesmo. Todas as terapias holísticas, elas passam para a gente um equilíbrio momentâneo, porque a gente não tem o diagnóstico, a gente não sabe qual é o motivo que a gente não está bem, muitas vezes. Por exemplo, eu estou com uma dor de cabeça, eu estou com crise de ansiedade, eu estou com insônia, eu estou passando mal sempre, com dor de estômago. Aí a gente vai em busca da terapia holística para complementar, né, o tratamento médico, só que aí a gente se sente melhor, mas a gente muitas vezes não sabe o porquê que você está com aquela dor de cabeça, o porquê que você não está conseguindo dormir bem. Então, eu acredito que esse ganho de consciência para você entender de que maneira que você mesmo se desequilibrou para ter aquele sintoma, foi aonde eu me encantei. Porque eu falei, aí faz sentido, porque como que eu vou me curar se eu nem sei por que eu não estou bem, né? Então, a gente tem um paliativo. Receber um reiki é uma delícia. Quantas vezes eu não recebi? Eu sou reikiano também. Porém, daqui a pouco a gente se desequilibra de novo, porque a gente não está entendendo aonde que a gente está com um padrão vibracional baixo de pensamentos, sentimentos, e aí a gente se linka energeticamente novamente com algo que nos desequilibra, e isso faz o quê? Reverbera no nosso corpo e na nossa vida inteira, né? Em todas as áreas. Verdade. Então, assim, é bastante coisa que eu tenho para falar aqui. Não sei se você quer fazer uma pergunta e eu respondo uma coisa assim que seja mais específica, ou eu conto a história da radiestesia de uma vez. Como é que você prefere? Quero que você fale sobre a radiestesia, o que é radiestesia, mas antes tem um momento aqui que eu esqueci de fazer e eu vou fazer agora com você, que é o seguinte. Nós temos o momento do dia, vamos começar o dia com uma boa mensagem. Aí, para quem conhece, isso aqui é muito bom, né? Você usa isso, Lu? Isso aqui dá uma estabilizada nos nossos chakras, conhece? Ah, é um som, e aí, quando eu tô meio assim, é um som. E aí eu vou bater esse som, ele harmoniza, e aí, em seguida, deixa eu fazer primeiro. Vamos sentir isso aqui, logo vem uma frase que você vai escolher e eu vou ler para vocês. Vamos lá. Muito bem. Ó, aqui tem umas frases que as pessoas que vieram aqui deixaram. Frases do dia motivacionais. E aí eu coloco aqui nessa, dá pra ver? Nessa estrela com as pedras. Aí eu quero que você escolha um destes. Qual? Esse. Dessa mão ou dessa mão? Dessa mão. A primeirinha dessa mão aí, que tá na parte de cima. A esquerda? A direita? Ou esquerda? A direita. Direita. Esquerda. Direita. Tá. Esquerda. É porque fica trocado, né, na live, né? Esquerda, essa. Essa. Isso mesmo. Essa. Isso. Pronto. Isso. Vamos lá, então. Vamos ver quem escreveu o quê. Pra gente poder levar isso como uma abertura para o nosso dia. Saiba, nunca duvide da sua capacidade, do seu poder. Você é filha de uma força maior, ou filho de uma força maior. Capaz e merecedora ou merecedor de tudo. Insista, não desista. Mara Cristina, 25/9. Boa mensagem, né? Mara Cristina veio aqui semana passada falar sobre os 5 tipos de massagens. Ela é a nossa parceira, ortomolecular também. Ela que me aplica massagem toda semana. Então essa mensagem é para você. Para vocês, para nós.
Nunca duvide da sua capacidade, do seu poder. Você é filho de uma força maior, capaz e merecedora de tudo. Insista, não desista. Muito bem, tá aqui. E aí no final você deixa uma frase, escreve para mim depois que eu transcrevo e coloco aqui nessas pedras, tá? Ótimo. Muito bem, pensamento do dia, vamos lá. Lu, o que é então a radiestesia? Então, a radiestesia, ela consiste na medição do campo vibracional. Do campo vibracional do quê? De qualquer coisa. É porque existe os qualquer coisa. Qualquer coisa. Porque qualquer coisa que existe no universo é composto de átomos. Verdade. E isso significa que tudo é energia, tudo emana uma vibração. Né? Não tem matéria e energia condensada, né? Exatamente. Então, a radiestesia, ela consiste na medição dessa vibração, do campo vibracional de um endereço vibracional, que pode ser uma foto, pode ser o nome completo e data de nascimento, pode ser, se for para fazer, por exemplo, para um cachorrinho, para um pet, a gente pode usar só a foto dele, ou o nome completo e data de nascimento. Dá para fazer a harmonização de um automóvel, de uma casa, de uma empresa, de um CNPJ, de uma planta, enfim, de qualquer coisa. Harmonização, medição e harmonização, né? Que é o diagnóstico e depois o tratamento. Não adianta só... Você usa com o pêndulo, você mede com o pêndulo, é isso? Mostra ele aí pra gente. Exatamente. Quando a gente passa esse endereço vibracional, através desse endereço, eu vou fazer a captação do campo. Então, como é que funciona isso? Eu entro no estado de alfa profundo, são o estado de ondas cerebrais, onde eu tenho que fazer uma pequena meditação primeiro. Aí eu ativo a minha glândula pineal, que fica no meio da cabeça, aqui próximo, aqui na parte de cima, que fica próximo ao meu chakra coronário, que é o chakra que está em contato com o eletro, né? O céu é o eletro, a terra é o magnético. Por isso que nós somos seres eletromagnéticos. Porque nós estamos intermediando o céu e a terra. O céu, tá. Né? O céu é elétrico então, assim, e a terra... É o magnético, é o magnetismo, é a terra, né? Então, o eletro que é o que nos sintoniza com a parte espiritual, com a parte energética, com o eu sou, que é o Deus que habita em nós. Né? Todos temos uma centelha divina que habita em nós, que é aquele Deus potente, poderoso, que foi falado aí na frase do dia, que é aquele Deus que sabe de todas as coisas. Todo mundo tem isso dentro de si. A gente precisa aprender a acessar isso. A humanidade está aqui para aprender a acessar o poder do eu sou. Então, através dessa sintonia, eu vou usar o pêndulo, que eu deixei aqui para mostrar para vocês, né? Onde eu faço perguntas para ele, e quem que responde? Na verdade, o pêndulo é só a minha ferramenta. Né? Mostra o pêndulo pra gente. Pode ser até para quem não tem o pêndulo, pode ser uma pedrinha amarrada num cordãozinho, porque isso aqui não dá resposta. Isso aqui é só... Levanta mais um pouquinho. Esse é de madeira. Pode ser madeira, pode ser cristal. Pode, existem vários tipos de pêndulo, não importa qual é o melhor, qual você se adaptar melhor, não tem o melhor. Cada um que escolhe o seu melhor. Eu gosto mais do pêndulo de madeira, porque a madeira, ela não tem aquela questão de eu ter que limpar, porque ela já transmuta a energia imediatamente, ela não fica com resíduo energético. Então, a madeira é melhor porque ela isola disso. Né? Exatamente. Sabe aquele negocinho? Nossa, quando alguém fala uma coisa negativa, a pessoa bate na madeira, dá 3 batidinhas. É verdade. É porque o inconsciente coletivo já sabe disso. Porque desde criança... Nossa, sabedoria ancestral. Exatamente. Verdade. Então, por isso que eu gosto mais do pêndulo de madeira. Mas pode ser cristal, pode ser... Tem gente que usa de inox, de aço, de qualquer coisa. Verdade. O que acontece? Quem me dá a resposta é esse mental superior que habita em mim. Por isso que quando eu vou entrar no campo de alguém, eu preciso estar harmonizada, eu preciso estar bem, estar em equilíbrio. Por isso que eu tenho que meditar primeiro.
para deixar tudo que não é meu fora ali do meu campo, para que eu consiga acessar aquele campo com certeza, para que a minha mente não interfira nas respostas. E aí, eu vou fazendo a pesquisa no campo. Por quê? Porque eu sou especializada em pessoas, mas existem radiestesistas que trabalham com harmonização de empresas, harmonização de relacionamentos, harmonização de pets, harmonização de carros. Os egípcios mesmo usavam a radiestesia para encontrar água, né? Antigamente, né? E hoje mesmo, aqui mesmo na minha obra, eu trouxe uma pessoa aqui há um tempo atrás, para ele poder... Eu tinha um lugar aqui, quando você vier aqui, você vai saber, tinha um lugar aqui que eu acreditava que ali era um ponto de... Eu tenho várias salas comerciais aqui, tem uma sala que eu sentia que tinha uma energia de cura nessa sala. Aí eu falei para ele, alguma coisa me disse que nessa sala tem. Ele foi lá e mediu, e eu nem estava aqui, quando ele voltou, eu voltei, ele falou, você tinha razão. Quando eu fui medindo as vibrações da sala, a sala que você falou tinha a energia da cura. Ele falou dos hertz lá, não sei nem como ele fez, que eu não estava aqui. Mas olha que interessante, né? Então ele descobriu através disso. E aí ele até descobriu que tinha uma corrente de água passando não sei aonde aqui, pelo pêndulo, pela radiestesia. Então não é coisa de misticismo, de ocultismo, é ciência mesmo, né? Por exemplo, na arquitetura existe até uma matéria para quem quer se especializar em harmonizações de ambiente, que é o que? A radiestesia. Que é para a pessoa saber onde é que ela pode colocar uma pilastra, onde que ela pode colocar um móvel, que aquele ambiente vai ficar harmonioso. É através da radiestesia. Então, a radiestesia, além de detectar uma energia negativa naquele lugar, se detectar naquele lugar, ela, através disso, ela transmuta a energia e escolhe colocar ali alguma uma coisa física, uma pilastra, uma planta, ou alguma coisa que vai transmutar essa energia para coisa boa. É isso, então? Não, não é isso. Não é. Eu vou explicar a diferença da radiestesia e da radiônica, porque todo mundo pensa que é a mesma coisa e não é. A radiestesia é o poder de medição, é o diagnóstico. Eu vou encontrar o desequilíbrio. Tem desequilíbrio aqui? Sim ou não? Entendeu? Tem desequilíbrio aqui? Sim ou não? Tem desequilíbrio no chakra coronário? Sim ou não? Tem um desequilíbrio? Sim ou não? Isso é a radiestesia. Entendi. É encontrar... Tem gente que encontra objetos perdidos, tem gente que encontra pessoas desaparecidas, tem gente que encontrar o problema. Ou também encontrar o que não é problema. O que você quer encontrar na radiestesia, você consegue. Todos somos radiestesistas, tá? Qualquer um pode desenvolver essa aptidão, porque todo mundo tem a glândula pineal e todo mundo tem a centelha divina que habita em si. Na verdade, o corpo já é um pêndulo. Porque quando a gente entra num lugar que o ambiente está desconfortável, a gente não sente no corpo. Então, o corpo já é a nossa ferramenta que mostra pra gente que, opa, aqui não tem alguma coisa errada, vontade de ir embora, não sei explicar. Verdade. Né? Verdade. Então, assim, o corpo senta diferente, se posiciona para a porta para ir embora. Então é verdade, tudo a ver. Exatamente. Então, a radiestesia é encontrar a causa raiz do problema, é encontrar o desequilíbrio. Porque é muito sutil. Porque o que a gente encontra através do pêndulo? A energia sutil. A densa, não. Tem que ser muito sutil para o pêndulo captar. Entende? E a radiônica, o que é a radiônica? É o poder, através dos gráficos e através também do impulso e comandos do pêndulo, é o poder de harmonizar, limpar e equilibrar aquilo que a radiestesia encontrou. Então, a radiestesia detecta e a radiônica harmoniza. São duas situações. Eu posso só te dar o diagnóstico, mas aí depois a gente precisa fazer a harmonização através da radiônica. Então, é assim que funciona. E aí existe também, né, a radiestesia terapêutica, que é a radiestesia raiz, que é aquela que a ciência prova, que se você buscar, você vai encontrar várias literaturas explicando sobre a radiestesia raiz, que ela é completamente ciência, e tem as mesas radiônicas, que eu até trouxe uma mesa radiônica aqui para mostrar para vocês, ó. Essa daqui, ó, é a mesa radiônica ascensional dos mestres ascensionados da Grande Fraternidade Branca.
Ah, eu conheço a do arcturiano só. Exatamente, exatamente, ó. Tem todos os símbolos dos Arctures, tem aqui tem os gráficos pequenininhos, porque na radiestesia tradicional os gráficos têm que ter um tamanho adequado, que é esse tamanho aqui, ó. Essa radiestesia tradicional. Na mesa radiônica, quem vai atuar é a egrégora espiritual. Então é diferente da radiestesia clássica, entendeu? Entendi. Todo mundo fala, então faz uma mesa radiônica. Qual que é a diferença da mesa radiônica para a radiestesia? A radiestesia, ela é raiz. A gente detecta o problema através das energias sutis, que não tem a ver com o espírito, com o espiritual, com a egrégora, com espiritualidade, com misticismo, com nada disso. E a gente faz a harmonização através dos gráficos. São vários gráficos. Esse gráfico aqui é o gráfico que emana a energia de Jesus, a energia crística. Tá vendo aí? Entendi. Esse gráfico é um gráfico de harmonização. Através dele a gente se harmoniza, a gente harmoniza os nossos relacionamentos, a nossa vida, o nosso corpo, a nossa família, o nosso trabalho, enfim. E a mesa radiônica não precisa desses gráficos, porque ela só em si ela já vai atuar através da egrégora que vai trabalhar pra gente. E vai como se a gente fosse um canal, né? Nós estamos intermediando ali. Você já ouviu falar que todos somos médiums? Já. Você sabe por quê? Que a ciência também explica isso. Por que todos somos médiums? Exatamente pelo que eu te falei. Porque nós estamos entre o eletro e o magnético, que é o céu e a terra. Então, nós estamos intermediando, nós estamos no meio. Por isso, como é que funciona, então? Quando a pessoa... por exemplo, por que eu devo fazer uma sessão de mesa radiônica ou de radiestesia terapêutica? Qual é o poder dessa terapia? Vamos ser bem direto, então? Sim. Então, vamos lá. Quando a gente acessa o campo sutil, nós temos acesso à causa raiz dos problemas que estão impedindo a fluidez da vida, em qualquer área. Tá? Então, na radiestesia, a gente consegue encontrar os desequilíbrios externos que estão impedindo a fluidez. Por que não tem fluidez? Por que tem blocos? O que são blocos? Blocos são dores, são doenças, são brigas, são conflitos, é desemprego, é escassez, é dificuldade de sair da cama de manhã, é preguiça. Tudo isso é blocos. Tudo isso está impedindo a fluidez. Concorda? Pessoas que... Concordo. Então, assim... Como eu faço para descobrir a causa que eu não tenho vontade de acordar cedo para realizar os meus objetivos? Que eu tenho vários, mas eu fico procrastinando. Por exemplo, dei um exemplo, né? Então, a gente vai na mesa radiônica, que é essa que não tem egrégora. Essa daqui é a radiestesia sem egrégora espiritual. Tá vendo? Ó? Ela é do Espaço Humanidade, da Andresa Molina. Não sei se você já ouviu falar dela. Não. Eu sou formada lá no Espaço Humanidade. E aí a gente consegue encontrar se tem desequilíbrio na causa raiz, do porquê que você está com muito sono, ou que você está sem sono, o porquê que você adquiriu depressão, mas se for uma coisa física também, a radiestesia mostra. Mostra. Porque assim, a maioria das coisas que está lá no sutil, que é a causa raiz, ela vai se manifestar no físico. Por exemplo, se você... Então dá para detectar antes, né? Exatamente. A gente consegue descobrir o desequilíbrio de um lugar que você frequenta, ou até mesmo da sua casa. Se você tem um desequilíbrio energético na sua casa, a gente consegue descobrir no seu trabalho, na casa de alguém que você frequenta. Daí a gente descobre, dá o diagnóstico para você entender por que você está bocejando, por que você está com dor na nuca, por que você... Sabe? E aí depois a gente vai lá e harmoniza. Ou aqui no comando, ou nos gráficos. Tá? Aí também a gente descobre se tem desequilíbrio de ambiente familiar, de ambiente profissional, desequilíbrio de relacionamento, que às vezes nem é só relacionamento afetivo, íntimo, mas também relacionamento entre pessoas
de trabalho. Sim, E às sim. vezes, a maioria das vezes, Legal. é muito legal, porque tem pessoas que pensam que isso daqui é um oráculo, que vai me falar, nossa, né, o que O que vai eu acontecer no devo futuro, ou fazer? vai adivinhar as coisas. Não. Não, isso daqui é o que está acontecendo no momento presente. A energia Hum, aqui e agora. Então, por tá. exemplo, se você tem desequilíbrio de energia de pessoas, aquelas pessoas muito negativas, que reclama, que é vingativa, que está sempre reclamando de alguma coisa, ela tem a aura, né? A energia dela é densa. Então, se a gente Mas não e está se a bem, própria pessoa que está consultando com você, perguntando o que está acontecendo, e no fundo é ela que é desse jeito? Você fala? A radiestesia mostra? Mostra. mostra, toda causa raiz somos nós somos responsáveis por todos os desequilíbrios. Não tem. Mas existe, Mas é porque existe um motivo. às vezes acontece assim, minha casa, botei casa para vender, minha casa não vende. Aí você faz tudo e não vende. Aí você procura a radiestesia para descobrir o motivo. Aí a radiestesia mostra que o motivo da casa não vender é a própria pessoa que no fundo não quer que ela venda, né? Existe Isso também. acontece. E às vezes o apego não é nem dela. Às vezes o apego, porque a casa fica bloqueada para venda, é dos ancestrais, é do pai, é da mãe, é do avô, E eu vou contar uma coisa para você, ó. E eu vou te contar uma coisa. Antes de eu te conhecer, eu sempre fui em busca dessas coisas, né? E aí eu sentia que tinha alguma coisa aqui nesse espaço roubando energia. Você fez uma radiestesia aqui à distância, né? No espaço aqui. Mas antes disso, eu tinha sentido alguma coisa. E aí uma moça fez a radiestesia, ela falou assim, olha, a antiga proprietária daqui, o meu marido diz que ela vendeu esse terreno pra gente com muita... felicidade, até falou, olha, vocês vão ser muito felizes aqui porque a gente foi muito feliz aqui. Ok. Só que a irmã dela, que era dona do terreno aqui do lado, não estava satisfeita com a venda, porque o pai morreu, aquele apego familiar, né? E deu na radiestesia que uma das pessoas do antigo proprietário tinha esse apego, e nós chegamos na irmã da dona que vendeu aqui. Olha que loucura. Por isso que aqui tinha muitos problemas, as coisas quebravam, o pedreiro não dava certo. Claro, tem um monte de coisas, nós chegamos nesse entendimento. A radiestesia mostrou que era a irmã da dona, como a casa era familiar, não estava de acordo com a venda da casa, do terreno. Olha que loucura. Uhum. Então, na verdade, todas as causas raízes, inclusive nos chakras, que eu vou falar um pouquinho deles também, se der tempo, é assim, para todas as perguntas, a resposta é sempre o amor. Sabe por quê que a resposta é sempre o amor? Por quê? Porque o amor não dói. Quando tá doendo, é apego, é controle, né? É manipulação. Então, assim, quando a gente consegue encontrar o amor genuíno, a gente solta qualquer bloqueio, qualquer bloco. E às vezes aquilo tá bloqueando nossa vida porque a gente está ressoando, porque a gente está julgando aquela pessoa que tem apego. Que a gente está com raiva dela, a gente está magoado, então ressoa. Verdade. É muito louco isso. Muito louco. Então, assim, por isso que eu amo esse trabalho, porque para mim é muito autoconhecimento. A gente se conhece muito através desse trabalho. Porque do mesmo jeito que tem as influências externas que a radiestesia consegue detectar, também existem as influências internas de pensamentos, sentimentos, forma pensamento, aquela pessoa que pensa, tipo assim, faz um planejamento aqui, eu vou fazer tal coisa para minha vida melhorar, vou montar uma empresa, vou vender roupa na internet, por exemplo, ela tem esse planejamento, só que ela não põe em prática, ela só planeja. Ela só fica com aquilo, vou fazer, só que ela tem medo, só que ela não faz. E aí isso gera um desequilíbrio que se chama forma-pensamento. Que a partir do momento que você cria aquele pensamento, existe uma forma energética. Você não libera isso, fica um bloco dentro de você. Bloqueia todas as áreas. Por exemplo, desequilíbrio de realização de vida, que é a pessoa que faz uma coisa, mas gostaria de fazer outra. Profissionalmente, às vezes a pessoa está trabalhando só pelo dinheiro, mas não gosta do que faz, né? Verdade. Então, isso causa também um bloqueio. Sentimento de culpa, sentimento de medo e insegurança, sentimento de posse,
pessoas que são apegadas, tudo isso aparece aqui. E às vezes a pessoa nem assume, que posse, eu não tenho posse de nada. Só que depois, quando eu vou fazendo a terapêutica, explicando para ela, vai cair nas fichas. E realmente, a pessoa entende que, nossa, se aquela minha amiga não for mais minha amiga, eu vou sofrer muito, e eu não posso ficar sem ela, é um apego. Ou então, se eu perder esse emprego, ou então, se roubar o meu carro. Tem pessoas, gente, que entram numa dor depressiva por conta de uma situação material, perdeu um carro, bateu, sei lá, perdeu um dinheiro aí, caiu num golpe. Em vez dela aprender com aquilo, ressignificar e continuar vivendo, ela fica na cama, né? Verdade. Então, assim, são todos os sentimentos que são mostrados. Lembranças do passado, quando a pessoa nunca vive aqui no presente, está sempre lembrando, remoendo alguma coisa que aconteceu lá atrás, sem perdoar esse passado, que às vezes ela precisa perdoar ela mesma, não é nem outra pessoa. Verdade. Né? Tipo, ô Lu, dá um exemplo prático, assim, ó, até porque a gente perdeu a primeira parte, né, para quem vai assistir agora a segunda. Conta para mim alguns casos de pessoas que chegaram para você com alguma situação e qual foi a situação e o que a radiestesia mostrou. Então, pega um caso assim, um caso de físico e um caso emocional, por exemplo. Por exemplo, a pessoa vive na escassez uma vida toda. Porque assim, o que é prosperidade? Prosperidade é você ter tudo, é o essencial em todas as áreas da vida. Prosperidade não é riqueza. Tem gente que é rico, milionário, tem depressão e vive no hospital com problema de saúde. Então, o que é prosperidade? É a gente ter todas as áreas da vida. Tem gente que tem muita grana e não é feliz. Exatamente. Então, assim, por um exemplo, quando eu encontro, a pessoa nem fala muitas vezes, eu quero fazer, eu tô precisando, mas não fala por que tá precisando. E aí eu mas aí o pêndulo mostra. Oi? Aí o pêndulo vai mostrar de toda forma. Eu até trouxe aqui para falar sobre isso. Aí o pêndulo mostra que ela está com desequilíbrio no chakra básico, por exemplo, que é o chakra, o último chakra que está localizado lá no final da coluna vertebral. E aí eu vou dar o diagnóstico para ela. Olha, encontrei aqui que você tem desequilíbrio, estava com desequilíbrio porque nós já estamos fazendo a harmonização disso para tirar esse bloco. Só que a responsabilidade é dela. Se ela não mudar o padrão de pensamento e sentimento, daqui a um mês ela vai estar desequilibrada de novo. Porque é um trabalho interno, né? Então, o que é o chakra básico? Olha que louco. Vamos ver se algumas pessoas aí vão se identificar quando vê isso aqui. A função do chakra básico, que a gente só vai detectar isso na radiestesia, porque o chakra é sutil. Ele está no corpo duplo etérico. A gente não tem acesso, o médico não tem acesso. Quem tem acesso são as terapias holísticas mesmo, né? Então, a função dele é a vitalidade, capacidade de concretização, realização de vida, sobrevivência, segurança, dinheiro, trabalho, conexão com o mundo material, familiar, concluir uma família, sabe? Pessoas que... É a raiz de toda a existência. Então, vamos lá. É o caminho pelo qual fixamos nossa energia na Terra. É o ponto de partida para toda manifestação da materialização. Então, quando eu falo isso, você está com esse chakra desequilibrado, a pessoa, nossa, tem tudo a ver, porque eu não consigo arrumar um emprego, faz um tempão que eu estou desempregado, ou então eu não consigo, eu quero sair do meu emprego, mas eu também não consigo porque eu tenho medo, sei lá. Aí, olha só, quando ele está desequilibrado, olha o sintoma. Insegurança, raiva, inflexibilidade com a vida, agressividade, escassez ou apego ao mundo material. Então, você pode saber que uma pessoa que tem apego, ela tem o chakra básico desequilibrado. Então, eu vou na causa raiz, nós vamos tratar esse chakra. E aí eu vou dar o ganho de consciência. A partir de agora, você tem que mudar o seu padrão de pensamento e sentimento para que isso não volte a desequilibrar você. É igual você tomar um banho lindo, maravilhoso, com o melhor shampoo, o melhor condicionador, melhor aquele chuveiro que parece uma cachoeira, delícia. E depois você achar que você pode ficar uma semana sem tomar banho. Entendeu? Verdade, bom exemplo. Entendeu? Você fez um negócio muito bem feito, limpou a orelha, cortou agora a orelha, fez aquela faxina, mas você precisa fazer isso com frequência, que é a manutenção do corpo físico. O corpo energético, ele também precisa de manutenção.
Nós estamos aqui, humanos, cheios de conflitos, de falhas, de altos e baixos. Somos humanos, a somos vida não espíritos, energia, exatamente. Porque assim, nós não somos, nós estamos temporariamente. Nós estamos humanos, Mas vamos lá, volta lá no exemplo. A pessoa chegou lá com qual situação? Você já contou essa, né? Do desequilíbrio lá do chakra. Já aconteceu Nós temos 7 dá um chakras. outro. Eu dei dá um exemplo outro físico. do chakra básico. Agora, o que é mais comum? Que a maioria das pessoas tem. É o desequilíbrio no laríngeo. Que é o chakra que está localizado na garganta. Então, a função dele, qual que é? A função representa a expressão verbal. Pessoas que não conseguem se comunicar de uma forma adequada. Não precisa nem ser igual você, assim, trabalhar com comunicação, não. Comunicação simples, dentro de casa, no trabalho, em qualquer lugar. E as pessoas falam isso pra mim, né? Eu faço muitas coisas, né? A pessoa fala, você como é comunicadora, você não tem chakra aqui, né, com problema. Na verdade, não tem nada a ver. O fato de eu me comunicar muito bem de forma técnica, de eu não ter nenhum problema em ligar a câmera e falar e conversar e coisa e tal, não significa nada, porque eu passei por uma situação e ainda passo, onde a minha expressão não pode ser ainda totalmente vivida na sua totalidade, né? Porque eu dependo de algumas coisas, algumas situações, então aí eu tenho que escolher se eu me abstenho da minha expressão em prol de alguém ou de alguma coisa, ou se eu me expresso, me posiciono e pago o preço por isso. Então você vê, não tem uma coisa, não tem nada a ver com a outra. Eu estava com o chakra totalmente da laringe, né? Totalmente desequilibrado. Certeza, né? O fato de dizer não significa, o fato de falar não significa dizer, né? E o fato de dizer não significa se expressar, né? E é muito legal, porque você falou que isso acontece com recorrência, né? Muitos de nós não pode ser quem gostaria de ser, gostaria de fazer por medo, por isso, por aquilo. Por isso que você falou que a maioria tem problema aqui. Exatamente. Mas, só para concluir aqui, a função do chakra laríngeo, ele é o quê? Ele representa a expressão verbal e a comunicação com o mundo. A verdade, a sua verdade. Porque a verdade é de cada um, né? Bem como a expressão de ser quem é. De ser quem a gente é. Quando a gente precisa ser quem a gente é e a gente não pode, porque o sistema, a família, o marido, a esposa, a mãe, o pai, sei lá, impede, você não consegue se manifestar, porque daí você não consegue, porque Deus, ele se manifesta através de nós. Quando a gente bloqueia a expressão, a gente está bloqueando Deus que habita em nós. Olha que louco. Olha que louco. Então, assim, olha só, esse chakra, ele é representado pela cor azul. Aí depois que a gente acha que pulou, depois eu vou explicar o que são os chakras, tá? Porque pode ser que tem gente que não sabe. Então, assim, esse chakra é representado pela cor azul clara e se localiza na garganta. No físico, está ligado com a garganta, laringe e tireoide. E está relacionado com o corpo mental e emocional. Então, pessoas que têm problema emocional ou mental, provavelmente têm desequilíbrio no chakra laríngeo. Porque daí já é o físico se manifestando. Por exemplo, a laringe, a tireoide. Quem tem problema de tireoide? Tem problema no chakra laríngeo. Então, muitas vezes, se você procurar um terapeuta holístico para você harmonizar o chakra laríngeo através das técnicas, você, de repente, não vai precisar fazer uma cirurgia, não vai precisar ficar tomando remédio para tireoide o resto da vida, porque nós vamos resolver o problema na causa raiz. Entende? Nós vamos lá no chakra, que é o que faz com que esses órgãos funcionem de forma fluida. Então, olha só, aonde quando eu falo para a pessoa fica, nossa, que sensacional. Quando esse chakra está em desequilíbrio, pode gerar dificuldade de expressão, sensação de incapacidade de falar e explicar suas ideias, insegurança, timidez e dificuldade de ser quem é. Então, assim, quando eu falo isso para a pessoa e a pessoa se identifica com esse sintoma, nossa, o que ela está falando faz sentido. Mas eu nem sabia que ela tinha problema de comunicação. Ela não me falou nada disso. Só apareceu o desequilíbrio no chakra laríngeo. Entendeu? Então, por isso que faz muito sentido. E a gente harmonizar a causa raiz do problema é como se a gente não estivesse tomando um remedinho paliativo. Né? A gente está indo realmente tentar curar.
Porque, assim, todas as situações que acontecem com a gente, por que que é radiestesia terapêutica? Porque existe um monte de radiestesia. Essa é a terapêutica, porque eu vou mostrar Sim. aonde está o problema e vou passar, por exemplo, aqui às vezes aparece desequilíbrio nos órgãos, em alguma glândula, no sistema linfático, sistema circulatório, não importa, sistema respiratório, tudo isso tem a metafísica explicando por que que você está com desequilíbrio no sistema circulatório. Aí nós vamos lá mostrar o que que é o sangue, porque aí existe toda uma busca para a pessoa entender qual é o padrão de pensamento e sentimento que ela tem que mudar se ela quiser se curar. Porque a gente não cura, o terapeuta não cura ninguém. A pessoa é que se cura, a gente só mostra o caminho. Só mostra o caminho. E é legal, porque às vezes a gente está com alguma situação, a gente vai fazer os exames, né? E aí eu tive um terapeuta que sempre falava assim, quando você vai no médico e nada nos exames aparece lá, pode ter certeza que é cunho emocional e espiritual. Porque se não cuidar, aí vira físico, né? Porque energia é matéria condensada. E aí a energia boa, a energia ruim, na verdade é relativo, né? Porque não existe energia boa, né? Tudo depende de como você encara isso. E todas as vezes que eu ia no médico e não tinha nada, eu ia pro holístico. E aí eu só vou pro holístico, porque o holístico ele me mostra, parece que o holístico ele antecipa pra gente as coisas, né? E aí as pessoas, esse programa é justamente para isso, para conscientizar as pessoas de que existe uma outra forma de detectar problemas e resolver, sem ficar indo em médico e tomando se entupindo de remédio, né? É claro que em alguns pontos, né, em alguns momentos isso é importante, é necessário, porque não cuidou antes, né? Então a gente tem que sempre cuidar pela prevenção, né? Exatamente. Fascinante esse trabalho. Na radiestesia, eu aprendi também que os nossos sentimentos, eles são medidos em hertz. Hertz é o estado de frequência de vibração. Então, eu até tenho uma tabela, que não está aqui, está lá no espaço, é uma tabela para a gente detectar qual é a vibração em hertz que aquela pessoa está naquele momento, porque a radiestesia é aqui e agora, né? Então, se ela mostra para mim, por exemplo, ai, Lu, eu não estou bem, por exemplo, aquela pessoa que está com pânico, com ansiedade, não consegue dormir, e não dá nem tempo de fazer um trabalho completão desse, porque ela está com pressa, ela precisa resolver um negócio ontem. A gente vai nessa tabela da escala de vibração, aonde eu mostro para ela, se tá assim, sabe por quê? Porque você tá com culpa, porque você tá com raiva, porque você tá ingrato, você tá vibrando na ingratidão, você só tá olhando para que você não tem, o que você tem, você não tá percebendo. Então, assim, e medo, culpa, raiva são as vibrações mais baixas, né? Quanto mais denso, mais doença, mais escassez, mais bloqueio, mais dor no corpo, mais daquilo, né? Tudo que a gente emana, e tudo isso também é tudo, como que fala? É regra, né? Como se fossem as leis universais. O que sai de você, volta para você. Então, você tá com raiva, sua raiva vai voltar para você. Pode até atingir a outra pessoa, se tiver em ressonância. Se não, vai ficar só para você mesmo. Só que são sentimentos humanos. Lu, como que eu faço para não sentir raiva quando alguém me corta no trânsito e ainda me xinga? Como que eu não vou ficar com raiva? Porque eu sou ser humano, não sei o que, não sei o que. Então, vamos lá. A gente pode sentir. O que a gente não pode é ficar sentindo por muito tempo. Não deixar que aquilo se instale no nosso campo. No momento que a gente percebe, é o orar e vigiar, né? No momento que a gente percebe, nossa, que ódio, quer falar um palavrão, fala, põe pra fora, não é pra ficar pondo pra dentro, põe pra fora. Só que depois usa uma técnica, usa uma oração, usa um decreto de perdão do Saint Germain, quem quiser depois me pedir, eu tenho aqui, pra gente poder entrar de novo na frequência da harmonia rápido, porque se a gente ficar muito tempo naquele estado vibracional, aí a gente é influenciado pelo coletivo que tá vibrando na mesma sintonia, e aí é muito difícil sair dali, aí você vai ter que partir pro remédio. Porque verdade, a pandemia mostrou isso pra gente. Essa hipnose coletiva que a pandemia fez, colocou medo, e aí veio a descoberta, né, do que é a pandemia, tentaram botar mais problema na gente, a mídia ajudou, né, contribuiu, e aí a galera ficou mais... Eu entrevistei uma psicóloga
Ela falou assim, as pessoas pegaram Covid através da televisão, de tanto medo que a Mas TV botou nessas pode pessoas. ver. E é verdade, Quem gente. mais pegou? Quem que mais pegou, ou até mesmo veio a óbito nessa pandemia que a gente passou, foram as pessoas que mais se cuidaram, que mais teve medo, que mais passava álcool, que mais usava máscara, que mais não saía na rua. Pegou? Como assim pegou? Sim, Verdade, como então, assim? inclusive depois da vacina, teve pessoas que pegaram e morreram, né? Depois que É, chegou a vacina. Então, isso é uma prova de que a gente atrai o que a gente teme, né? O medo verdade, não nos ajuda em nada, o medo não nos protege. Pelo contrário, ele verdade. densifica o nosso campo, né? Ele diminui o tamanho da nossa aura e a gente fica desprotegido. Ô Lu, e esses montes de gráficos aí que se faz? Para que é? Um gráfico para cada situação ou para cada chakra? Como é que é? Você tá com eles aí? Eu tô com eles aqui, ó. Eu tenho eles aqui numa madeirinha, justamente Mostra aí. como eu contei para vocês, que a madeira, ela tem a capacidade de não impregnar a energia. Então, cada gráfico, ele tem uma função, né? Tá. Por exemplo, isso aqui é um Luxor. Quando a gente encontra desequilíbrio de influências de obsessores, influências que estão fora do físico, desequilíbrio de energia telúrica, desequilíbrio de um local, por exemplo, eu encontrei desequilíbrio dentro do quarto da pessoa. Aí ela vai usar esse gráfico aqui para harmonizar o quarto e para melhorar o sono dela. Olha só que legal. Chama Esse gráfico a Luxor. pessoa imprime e põe no quarto? É isso? Então, ela pode imprimir, porque eu tenho o PDF, eu mando, ela põe no quarto, num quadro próximo da cama, ou também o tratamento pode ser feito à distância, porque para energia não existe você tempo fez nem para espaço. mim. Então, Você o que fez que a eu faço? distância para mim. Aí vamos supor, porque qual é o gráfico que eu vou tratar? Não sou eu que determino. Eu tenho o gráfico, o relógio radiestésico que vai me mostrar qual é o gráfico que aquela pessoa precisa naquele momento. Às vezes eu penso que é o harmonia e é o Luxor. Entendeu? Às vezes ela chega a alguma situação e aí você vai. O Pedro diz que é outra coisa. Verdade. Eu penso que é o harmonia para harmonizar, porque ela está desequilibrada, está nervosa, está irritada. Aí tem também um gráfico que eu mais amo, ele que eu uso muito. É o antidor. Aqui, ó, a pessoa tem uma dor crônica, fibromialgia, dor na coluna, dor de cabeça. Então a gente pode pegar ele como remédio, para depois a gente tratar a causa raiz. Então eu ponho aqui o comando eliminar dor nas costas, eliminar dor na mão, no joelho, não importa. E o nome completo. Então vamos lá. Então primeiro você pega o pêndulo e detecta, faz perguntas. Tem desequilíbrio aqui, sim ou não? Aqui sim ou não? Aqui não. Aí depois que mostrou, tem desequilíbrio aqui, aqui lá, acolá. Aí você pega o gráfico específico daquela pessoa e como que a radiestesia entende o que está em desarmonia ou não. E aí, foi muito legal que acontecer isso. Vamos entender, vamos olhar para o lado bom da coisa. Que aqui o estúdio pode ser que tenha uma desarmonização, né, Lu? E seria legal você vir aqui fazer, por quê? Porque quando eu faço live daqui pelo Papo de Quinta, pelo um outro perfil, aqui sempre cai. E a internet é boa, como que cai? Né? Então pode ser uma desarmonia. Então vai ser até legal usar isso como exemplo. Você vem aqui, eu vou filmar você fazer. Olha, vamos fazer isso, Lu? Eu vou filmar você trabalhando, você fazendo e entendendo qual é a desarmonia daqui, porque não é possível. Não é possível isso. Com certeza. Então vamos lá. Tem essa possibilidade. Até porque também a gente está passando informação que vai fazer com que as pessoas acordem para o autoconhecimento, para ir para um lugar que ela nunca foi antes. E aí tem interferência, né? Tem interferência, com certeza. Vamos então dar um resumo. A gente tem só 20 minutos, é que eu tenho 20 ou 40, ou 20 ou meia hora, porque eu tenho compromisso e você também. Resumão, o que é radiestesia, o que ela faz, como que ela melhora, como que ela harmoniza e o que pode fazer. Pronto, resumão. Então, resumão é o seguinte. A radiestesia,
ela é uma técnica que detecta, que faz com que a gente detecte o desequilíbrio na causa raiz, que é o sutil. Aonde está a energia que está bloqueando a fluidez da vida em qualquer área. Área da saúde, no mental, no emocional, no espiritual, naquele corpo, no corpo físico, na vida, nos relacionamentos, no trabalho, na escassez, na saúde, enfim, todas as áreas da vida. Não existe algo que a radiestesia não trate. Principalmente o mal do século, que é ansiedade, depressão e síndrome do pânico, que é o que tem aí 90% da humanidade hoje estão consumindo remédios de tarja preta, estão tomando remédios para dormir, para acordar, para comer, para tudo. Enfim. Tá me ouvindo bem? E aí não resolve, né? Tô ouvindo, aqui é o som aqui eu desliguei. Isso então, mesmo, e aí os remédios não resolvem nada, né? Resumão. A radiestesia terapêutica, ela é um trabalho feito através do pêndulo. O pêndulo é uma ferramenta que, através do meu mental superior, vai me indicar o desequilíbrio que está acontecendo na sua vida. E depois que a gente tiver o diagnóstico disso, nós vamos harmonizar através do comando de ajusta, harmoniza e equilibra, girando o pêndulo no sentido horário, que é o sentido que funciona os átomos e tudo que há no universo, porque o bloqueio, existe um desenho, depois quem quiser me pede, que é a foto do campo vibracional de uma pessoa que está em desarmonia. Esse campo de vibração, ele é todo embaraçado, cheio de nó, tudo cheio de blocos. E quando a gente faz a harmonização, nos gráficos radiônicos ou na mesa radiônica, a gente tem esse campo vibracional fluido, fica tudo harmonioso. Aí um passa por cima do outro mais, para poder ter a fluidez. Igual você tem um rio, e ali, de repente, cai uma árvore, uma barreira, coloca um monte de pedra ali, como é que esse rio vai fluir? Ele vai bloquear ali. Então, a gente vai tirar essas pedras, tirar essas folhas, tirar para que flua. E aí, trazer o ganho de consciência para que você consiga não se desequilibrar novamente, fazendo o trabalho aí de autoconhecimento profundo. Então, a radiestesia... Então, vamos lá na coisa prática. Pega aí seu pêndulo, porque eu vou postar só esse vídeo aqui. Vamos lá, os outros dois não vou postar. Pega o seu pêndulo. Aí você vai vir aqui. Vamos usar isso que aconteceu aqui na nossa live, caiu várias vezes, para entender. Aí você vem com o pêndulo e como que é a sessão? Começa como? Eu vou pegar o endereço vibracional, por exemplo. Se eu estiver aí, eu só vou colocar num papelzinho ou vou falar na minha mente. Este ambiente, que é onde eu tô. Este ambiente é onde eu tô. Agora, se eu for harmonizar a sua casa à distância, eu vou colocar o endereço com CEP, nome da rua, número, se for condomínio, bloco, apartamento, tudo que é mais, de preferência até uma foto da porta da casa. Porque aí a radiestesia vai detectar aquele endereço vibracional. E aí eu vou perguntando, existe desequilíbrio aqui, nesse lugar? Sim, o desequilíbrio é de energia provocada por alguém que tem raiva, que tem inveja, que não gosta que funcione esse programa, não sei. A gente pode encontrar a causa raiz. Ou não, a gente pode só detectar que tem um desequilíbrio e pedir o gráfico da harmonização. E a gente pode montar esse gráfico aí e deixar aí. Entendeu? A gente pode imprimir e colocar. A gente pode, por exemplo, imprimir numa folha de sulfite mesmo o gráfico Luxor, que é o gráfico de harmonização de ambientes, que é esse daqui. E aí você coloca aí na sua parede, ó. Eu tenho esse gráfico no meu quarto. Eu tenho esse gráfico na minha casa, lá que eu moro lá em Natividade, né? Eu tenho esse gráfico lá. Então, assim, isso vai mudar tudo com toda certeza. Depois você só vai dar o depoimento pra gente. Então, e aí eu vou filmar isso ao vivo, você fazendo em cada cômodo, e a gente transforma isso em matéria ao vivo para as pessoas verem como realmente é, né? Exatamente. Que legal. Na verdade, então, isso eu não sou especialista em harmonização de ambientes, eu sou especialista em harmonização de pessoas. Então, assim, eu consigo fazer sem muita profundidade, entende? Eu consigo encontrar a causa raiz de uma depressão, uma causa raiz
vamos supor, pessoas que não têm libido, pessoas que não têm apetite, pessoas que comem demais. Eu consigo encontrar essa causa raiz. Agora, ambientes não é a minha especialização. Ah, eu mas achei a gente que era a mesma coisa, porque a energia... Não é a mesma coisa, porque a especialização, porque eu sou terapeuta de pessoas. Aí mostra para mim que ela está sendo influenciada por um ambiente que ela frequenta. Aí eu vou lá e faço a harmonização daquele ambiente. Eu consigo fazer isso. Só que daí a minha especialização não é encontrar a causa raiz desse ambiente. A causa raiz de pessoas. Que aí é tem o que eu caminhar faço. para o especialista. É que nem no clínico geral, no ginecologista, entendi. Exatamente. Mas aí você falou assim que tem que ficar sempre, que nem tomou banho uma vez, tem que tomar todo dia para manter o que fez de limpinho. Mas o fato de colocar, identificou que tem algum problema aqui, harmonizou o espaço aqui, colocou o gráfico colado aqui no estúdio. Só esse gráfico já é a manutenção? Esse gráfico já é a é a função manutenção. Que esse gráfico? Já é a manutenção. Esse gráfico já é a manutenção. E para a gente potencializar, você pode imprimir um gráfico, levar para sua casa e colocar o endereço do estúdio aqui. Você mora no mesmo lugar que é o estúdio ou não? Moro. Então, moro, meu terreno. Então a gente pode, além de colocar aí na parede, a gente também pode pegar o seu endereço completo, com tudo que tem direito, e colocar num gráfico e colocar um cone de cobre, porque ele potencializa o resultado, porque o cone de cobre ele faz a captação da energia cósmica. E a gente coloca o conezinho em cima. Entendeu? E tudo isso eu posso estar mostrando no dia que eu for estar fazendo a sessão ao vivo. Legal. Tá exatamente. Aí vai ser ao vivo na prática mesmo. A gente coloca aí, vou levar para você de presente num quadro já. E depois a gente monta um gráfico para deixar lá em cima da sua cômoda, em cima da sua mesinha de cabeceira. Qualquer lugar a gente pode colocar o gráfico. Não precisa ser um lugar específico. E aí dá para saber aquele carro que não vende, aquela casa que só dá problema, aquele eletrodoméstico que só pifa toda hora, aquela pessoa que vive no hospital, dá para saber de tudo, então. Dá para saber de tudo. Porque tudo é energia, tudo vibra, tudo que a gente chama de nosso tem a nossa energia. Então, às vezes, o seu carro não para de quebrar, às vezes é porque você está em desequilíbrio e você transfere isso para o seu carro. Olha que louco. Às vezes, a lâmpada, toda semana, uma lâmpada queima. Por quê? Porque a sua casa tem a sua energia. Então, assim, vamos começar da causa raiz, que somos nós. Porque nós emanamos o desequilíbrio e nós também emanamos o equilíbrio. Verdade. Ô Lu, um dia eu fui brincar, peguei uma correntinha, eu tenho um aromatizador, uma corrente, como é que fala? É isso mesmo, uma corrente que tem uma bolinha, uma espuminha que eu coloco óleo essencial, não lembro desse cordão, enfim. E aí eu peguei ele e comecei a brincar. Pendulei, né, tipo, fiz assim, meu nome é Tatiana, aí o pêndulo vai, sim. Meu nome é Raquel? Não, então eu pendulei, eu não sei como é que chama isso primeiro. Primeiro eu harmonizei ele, você tem um nome específico, né? Enfim, e aí comecei a brincar. E aí comecei a fazer umas perguntas, e não é que o negócio respondeu umas coisas interessantes, ou seja, eu mesma posso fazer assim, de uma forma brincando, assim, sem desrespeito, mas foi assim que eu fiz. Então, quando a gente aprende, quando eu comecei, foi assim que eu fiz. Pra gente ter afinidade com o pêndulo, porque no começo o pêndulo não se mexe, a gente desconfia, a mente sabota, né? Fala, parece, a gente parece que não acredita, né? Mas, enfim, o mais legal é quando você faz perguntas que você não sabe de alguém, por exemplo. E aí depois você vai perguntar para a pessoa para ver se a resposta foi certa. Porque daí é o seu mental que respondeu. Superior, não sua mente pensante, lógica. Porque perguntar se o seu nome é Tatiana, você sabe que é. Então a sua mente lógica vai influenciar no pêndulo. Você está entendendo? É por isso que eu gosto de fazer à distância para quem eu não conheço. Porque é impossível eu estar influenciando porque eu não conheço a história da vida da pessoa. E aí a resposta que me dá é o Deus que habita em mim. Não é a minha mente pensante. Porque, por exemplo, se eu te conheço, já sei que você tem um problema... faz de conta que eu sei que você tem um problema, uma psoríase, um problema de pele. Aí eu vou perguntar
se aquela causa raiz é causada pelo... Mas eu já sei. Então, será que... Aí eu tenho essa... Todos os radiestesistas que eu conheço têm essa opinião. O mais legal é a gente fazer quando a gente... Aí você treina dessa forma. Faz perguntas, é para você treinar no pêndulo, né? Eu posso dar dicas sobre isso também. E aí você treina dessa forma, você pergunta coisas que você não sabe. Claro. Entende? Aí depois você vai perguntar para a pessoa, para poder ter a prova dos 9, sabe? Para saber, vamos ver se o meu mental superior está agindo ou só a minha mente pensante que está respondendo, que está interferindo aí, né? Eu posso brincar, usar um cordão, alguma coisa e brincar. Com certeza, com certeza. E preciso de um gráfico, alguma coisa ou não? Só fazendo pergunta. Então, normalmente, quando o pêndulo gira para a direita, que é o sentido horário, a resposta é sim. Quando gira para a esquerda, que é o sentido anti-horário, que é o sentido que tudo se... Por exemplo, tudo que existe funciona no sentido horário, então é o positivo. Meu intestino, ele funciona no sentido horário. Se ele estiver funcionando ao contrário, eu vou ter prisão de ventre. Entendeu? Entendi. Que legal. Então, é a mesma coisa. Então, assim, quando ele funciona no sentido anti-horário, é porque é não. Então, você pode só colocar, assim, alguma coisa, só para você ter uma referência. Entende? Você vai fazer um teste aqui, ó. Vou fazer um teste aqui. Onde que eu vou fazer um teste? Vou fazer um teste. Pronto, ó, pergunta o seguinte, ó. Pergunta o seguinte. Se existe alguma desarmonização no horário do programa. Pode ser o horário também. Já passou pela minha cabeça. Pergunta aí. Vamos lá, então. Ou pergunta qualquer coisa que você quiser, vai. Porque a gente está muito conectada nesse momento. Eu estou aqui agora e você está aqui agora. Então, a conexão de aqui agora faz com que a nossa glândula pineal esteja ativa. Seja influenciada. Então, é o meu mental superior falando com o mental superior aí do seu espaço, porque tudo vibra, tudo é energia, né? Então, vamos lá? Vamos Eu estou lá. pegando só aqui alguma coisa para me dar uma referência. Então, a pergunta é, existe um desequilíbrio no horário da live? Sim ou não? Aqui está dizendo que não. Que não. Então não é o horário. Então não é o horário. Agora a gente pode perguntar se existe um desequilíbrio no ambiente. No ambiente. É porque toda hora cai a internet aqui. Quando eu tô gravando, quando eu tô fazendo live, boa. Então vamos lá. Existe um desequilíbrio no ambiente físico do espaço da Tati? Do estúdio 355. Vamos lá. Estúdio 355. Estúdio 355? 355. Pode ser o nome. Existe um desequilíbrio no ambiente do estúdio 355? Sim ou não? Aí tá dizendo que sim. Que sim, tá vendo? Tá vendo? Por isso que cai. Então não é o horário. Não é o horário. É o ambiente físico. É o estúdio. É o ambiente. Estúdio. Muitas vezes, se você mudar o horário, vai continuar do mesmo jeito. Pelo contrário, 8 horas da manhã é um ótimo horário. Ainda mais é o horário tema. de nascimento do dia. Pergunta se existe um desequilíbrio no nome Estúdio 355. Porque o 355 é o número do terreno. Então, de toda forma, mesmo que eu mude o nome, Estúdio Tatiana, sei lá, o 355 vai influenciar porque é o número do terreno. Mas pergunta se é o número, se é o nome e se eu tenho que mudar ou não. Faz o teste. Existe um desequilíbrio no nome do estúdio? Sim ou não? Você já estudou numerologia? Estou estudando. Então, você tem que entender qual é o significado do 355. É o número 13. Porque a soma do 355 é o número 13. Normalmente, o número 13, ele vem com essa energia do azar, né? Sexta-feira 13. Nossa, que cara 13. Ou seja, tá chamando a pessoa de louco. Entendeu? Então, assim, entendi. Pode ser. Aqui tá dizendo que sim, mas que também pode ser a harmonização do ambiente no geral.
do que Mas existe como é o número impregnado 13, aí. eu não tenho o que fazer. É o número do terreno, então eu tenho que fazer alguma coisa para harmonizar esse número, né? Então, você não tem o que fazer, mas você pode mudar o nome do estúdio. O número está Posso lá mudar. fora, mas você pode mudar o nome dele com um número que seja, porque aí você vai ter que consultar uma pessoa que Aham. mexe com numerologia para entender melhor. Você não tem que Uhum. fazer, mas, por exemplo, tem letras que na numerologia tem a ver com um número. Por exemplo, eu sei Certo. que o A é 1, o B é 2, de repente você coloca um B lá do lado e soma mais 2 que vira 14. Entende? Sim, Eu estou dando um entendo. exemplo louco aqui, eu não sei se é isso, teria que consultar alguém. Mas também a gente não precisa usar esse nome, Estúdio 355. A gente pode usar um É, outro nome. um Você outro não nome. precisa mudar o número da sua casa. Inclusive, se você consultar um numerólogo, eu posso até conseguir isso para você, que eu conheço várias pessoas, para a Indicam. gente melhorar aí o número da sua. Você não vai mudar lá no É, registro da prefeitura, você não vai mudar. Mas você pode colocar uma letrinha lá que simbolize o número da sorte, o número do amor, o número da fluidez. Então a gente vai pesquisar isso aí, perfeito. Perfeito. Que tá bom? legal, que legal. Tá bom. Muito bom. Então, você vê, essa live, na verdade, foi, eu acho que acontecido isso, que nós identificamos que sim, tem um problema aqui no espaço. Legal. Então, quando você vier, eu vou filmar, botar ao vivo para as pessoas verem como que é feita a radiestesia aqui, e aí junto, de repente, depois você indica um outro numerólogo. Apesar de eu já ter entrevistado um numerólogo, sempre é bom conhecer outros profissionais, né, com outras formas de trabalhar, né, outros conhecimentos, né, sempre importante. Muito bem, puder me Com indicar, certeza. agradeço. Tá bom. Maravilha, eu vou descer só essa live então aqui, tá bom? E aí as outras duas eu te encaminho, aí você faz os cortes e vai postando, certo? Tá ótimo. Muito obrigada, Um viu? Muito beijo, aí se você obrigada quiser mesmo. voltar aqui, o dia que você quiser voltar aqui, já vai ser o próprio programa ao vivo, tá bom? Depois a gente Combinado. marca. Obrigada. Beijão, obrigada, Beijo, viu? tchau. Tchau.